E a gente vem conversando muito sobre isso, né, pastor? Sim. Como que surgiu essa ideia da Bíblia ser o livro mais nerd do mundo? Porque essa é uma indagação que o próprio pastor trouxe, né? A gente que está em contato com ele, a gente ouve muito esse tema. E eu queria entender como é que surgiu essa ideia. Porque assim, ó, por que a Bíblia é o livro mais nerd do mundo? Porque toda cultura nerd, seja ela científica, seja ela cultural, ela parte do pressuposto de conhecimento. Sim. Né, de sabedoria, da ciência, do conhecimento, da velocidade, da física, da matemática, da literatura, da cultura. E como não entender a Bíblia sendo ela criada pelo nerd supremo, né? Deus é o que criou todas as coisas, então ele é o nosso nerd supremo e ele deixa o livro que é o livro mais nerd do mundo. Porque não existe na história nenhum livro tão profundo e completo quanto a Bíblia. Por que você acha que na álgebra existe a Bíblia da álgebra? Ou a Bíblia da venda? Ou a Bíblia do conteúdo? Ou a Bíblia da ciência? É sempre a Bíblia, né? A É Bíblia sempre da a Bíblia. consultoria. É uma consultoria. A Bíblia é o compilado de tudo que tem de melhor. Porque a Bíblia é o livro mais completo. Existe uma palavra na teologia ou na ciência chamada cosmogonia. O que é a cosmogonia? É o estudo da origem da criação do mundo em todas as culturas. E não existe nenhum outro livro tão alinhado à ciência natural quanto a Bíblia. Nenhum outro livro, seja de origem asiática, de origem grega, de qualquer um, nenhum livro, seja Mahabharata, o Bhagavad Gita, os Upanishads, seja no Alcorão, seja nos sutras budistas, em qualquer um desses livros que existe uma criação, essa criação, nenhuma delas é tão alinhada quanto as escrituras, né? Então a Bíblia ela passa a ser um lore completo, né? Uma história completa com princípio, meio e fim. Como a gente vê, né, cara, são 40 autores que escreveram a Bíblia em torno de 1.700 anos de diferença entre um e outro, 60 mil referências cruzadas, sim, mais de 60 mil referências, e você olha e você vê uma introdução completa do Gênesis ao Apocalipse, tudo comunica uma história original que converge para Cristo como sendo o personagem principal, nosso protagonista, o nosso, né, protagonista maior, que é Jesus. Eu sei que falar desse tópico e falar de nerdice e tal pode já assustar você no primeiro momento, mas não existe, se você for para a Bíblia e você for fazer pesquisas originais, pensa comigo, eu ouvi isso recentemente, achei muito interessante. Como que pode você não querer ler Bíblia se o homem que por 3 anos e meio falou, ele teve mais impacto que Sócrates, que Platão, que Aristóteles, que qualquer grande pensador criou. Nem Buda, com todo respeito a toda e qualquer religião, nem budismo, nem outra religião, nem o shintoísmo, nenhum outro líder no mundo foi tão influente quanto Cristo na sua divulgação das suas ideias. Porque você vai ter ali Sócrates ensinando por 40 anos para Platão, Platão ensinando por mais uns 50 anos, Aristóteles ali também uns 50 anos. Então, se você juntar todo o pensamento filosófico aristotélico que dá base para a ciência, sim, esses homens tiveram que ter uma construção de pensamento de 140 anos. Jesus em 3 anos e meio criou, revolucionou o mundo e dividiu o mundo entre antes dele e depois dele. Perfeito. Então, se eu fosse você, antes de você sair aí criticando a gente, e você tá livre para criticar, nós não estamos aqui para... For criticar, comenta. Se for para criticar, se for para você ser nosso hater, seja muito bem-vindo. Nós amamos você porque você faz propaganda pra gente de graça. Então, você é bem-vindo nesse programa. Então vem para cá e passa a entender uma coisa. Quando a gente está falando de Bíblia, a gente está falando todo o conhecimento do Ocidente. Todo o conhecimento do Ocidente se fundamenta sobre a palavra de Deus. Seja, ela se fundamenta historicamente sobre o direito romano, sobre a filosofia e educação grega e sobre a cultura religiosa judaico-cristã. Então, se você quer pensar em Ocidente sem Jesus, esquece, você não vai conseguir fazer isso. Então, se assenta na cadeira para aprender um pouquinho, recolhe-se ao aprendizado e entenda, sem Bíblia o mundo não seria o que o mundo é hoje. Perfeito. Ponto. O mundo não seria o que o mundo é hoje.
Você pode falar assim, não teria tanta guerra, não teria tanta coisa, mas eu vou te dizer, eu vou usar muito da filosofia do Einstein, né, para pensar. As pessoas, elas não são más, elas só se afastam da luz, né? Quando as pessoas se aproximam da luz, como a própria Bíblia diz, elas são boas. Quando elas se afastam da luz, naturalmente elas são más. Então, quando o mundo se afasta da verdade, o mundo perde completamente seu sentido e propósito, a sua identidade e propósito, quando você se afasta de Deus. Então, a ideia central da Bíblia é dizer para você que você tem um princípio, você tem uma origem, essa origem parte de Deus, e Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. E se você pensa sobre isso, só isso já daria um podcast inteiro. Só Gênesis 1:1 já daria o podcast inteiro. Que quando a Bíblia diz que haja luz, né? Vamos brincar um pouco com isso, do haja luz. A Bíblia não está falando dessa luz aqui, porque essa luz aqui nada mais é do que um fóton elétrico produzido a partir de água. Ela não é luz, ela é um espectro de luz, espectro de energia. A luz é uma unidade de força que se calcula o tempo. Essa é a luz que o texto fala, né? Quando Deus fala haja luz e houve luz, é uma projeção de força. E essa velocidade de força, essa velocidade de luz, ela se calcula o desdobramento do espaço. É dessa luz que a Bíblia está falando, porque os luminares que vão iluminar a Terra, eles só vão ser construídos no quarto dia. E pera comigo e pensa, Deus faz tudo em ordem crescente e ordenada. Ele cria primeiro as águas, porque sem água o mundo não existe, você não acontece nada. Depois ele divide as águas de cima com as águas de baixo. Depois ele coloca uma porção seca. A ciência da geologia defende essa tese que existia no princípio um único continente chamado Pangeia. Isso não precisa a gente nem entrar em muita discussão, porque é ponto aceito em toda e qualquer ciência geológica. Existia um único continente, e esse único continente era chamado de Pangeia. Dentro desse único continente, a partir daí, Deus começa a construir o mundo que a gente conhece. Ele vai dizer que as plantas, que o mar de a sua criação, nasceram-se os peixes e os grandes seres marinhos. Ele disse para as aves voarem sobre o céu e nasceu toda a variedade de aves que você conhece. Ele disse para a terra produzir relva, flores, frutos, e ela foi extremamente fértil na sua produção. E depois que Deus tinha feito com tudo, ele constrói o homem do pó da terra. A gente poderia avançar em todos esses detalhes. Quando ele constrói o homem do pó da terra, ele separa um jardim e coloca o homem lá. Vamos deixar antes disso. Se você tira um peixe da água, e isso não é um jargão e nem um papo mole, e coloca ele fora do seu ambiente, de onde ele foi gerado, criado e produzido, ele morre. Porque a Bíblia diz que Deus disse que o mar produziria a sua vida, e ele produz a sua relva. Sim. Você tira qualquer tipo de ambiente do seu ser criado, do seu ambiente natural, ele morre. Ponto. Você tira a ave e coloca ela em cárcere privado, ela vai perder bastante da sua capacidade de voar, de desenvolvimento. Você recolhe uma flor, ela tem um prazo de vida. Até o fruto que você colhe, ele tem um prazo de vida para que ele possa se desenvolver, para que ele possa... O viço, sabe aquela coloração, aquele brilho que ele tem? Quando ele está maduro e pronto para ser colhido, quando você tira, ele tem um período no qual ele vai permanecer cheio de energia, daqui a pouco essa energia vai acabar. E quando você olha para isso, cara, é impossível você acreditar que isso veio do acaso. Isso veio de uma sopa de nutrientes que recebe um raio, ou que foi uma coisa do além, né? Você precisa muito mais de fé para crer num Big Bang do que para crer numa criação. Perfeito. Né? Vamos brincar com o homem? Isso é bem legal de brincar. Quando você já cortou o seu dedo na folha de caderno, na folha de papel? Dói? Dói e corta, por incrível que pareça. Aí quando você vai lá e você coça o dedo que foi cortado, que cheiro que tem? Ferro. Qual que é o cheiro que tem? Ferro. Nós fomos gerados do pó da terra. Quando você vai para a terra tem minério de ferro. Ou você é daquele que acredita que da terra você tira um vergalhão de ferro?
que aquele que você compra lá no material de construção nasceu assim, sai assim da terra. É só comprar, né? É só comprar. Você vai na terra, perfura e tira um vergalhão inteiro. Não, querido, deixa eu te ensinar. O pessoal vai lá no fundo da terra, ele recolhe minério de ferro, manda esse minério de ferro para uma siderúrgica, essa siderúrgica aquece aquele ferro, igual você vê lá naqueles programas de forja, joga aquele líquido aquecido sobre uma forma e ali nasce uma barra de ferro ou um vergalhão. Isso é ferro. Isso é minério de ferro. Quando você olha... E qual que é o componente maior que tem no ferro? Carbono. O que mais tem dentro de você? Carbono. Carbono. Sabe aquela tabela periódica que você estudou lá na 7ª série, ou está na 7ª série estudando, que você só vai decorar para refazer prova? Tá tudo composto dentro da Terra, dentro de você. Foi o que Deus criou. Com todo respeito aos nossos irmãos da ciência, a ciência ela não cria nada. Ela só descobre como as coisas foram criadas e só descobre como alguns elementos que acontecem. Todos os elementos que a gente utiliza foram criados por Deus na sua criação e nós fazemos uso dele como mordomos em tudo que você tem. Tudo que você olhar ao seu redor agora, meu querido, você que está aqui me assistindo, toda a roupa, toda a textura, todas as cores, tudo foi criado a partir do que Deus criou. Toda a matéria, o arco do seu óculos, a lente do seu óculos, o sapato, o cadarço, aquele plastiquinho que fica na ponta do cadarço, tudo que está ali é componente químico. Tudo que está ali que está disponível na natureza. Tudo que está ali é o que o homem manipula. Tudo que está ali foi o que Deus criou. E se a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de criação, a gente está falando que Deus é o Senhor de todas as coisas. A partir desse pressuposto, tudo o que nós temos, somos e fazemos, tem um dono. E esse dono é Deus. E nós cremos nisso. Então, bem-vindo à Última Fronteira. Você vai aprender muito sobre Bíblia aqui.